Bom, pessoal, continuando aqui, né, nessa conversa do Eurípides com um dos líderes daquele grupo de espíritos que tentava desajustar o nosso coordenador da casa espírita através do desequilíbrio e das dúvidas lançadas em sua esposa, nós tínhamos caminhado na conversa entre eles e chegamos num ponto em que o espírito em desarmonia começou a se, não digo nem tocado, mas se incomodar com as coisas que Eurípides falava e tentava fingir que aquilo não o afetava. E ia começar uma nova exposição do Eurípides. Então vamos continuar, só subir o parágrafo aqui onde parou, para a gente continuar a nossa leitura. Não, continuar daqui mesmo. Buscando parecer indiferente ao que se lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. E isso é muito comum, né, quando se conversa, né, e se tenta demonstrar não a origem propriamente das dificuldades, mas a concatenação, né, da sequência de fatos ligados. É muito comum a gente ouvir isso, mesmo entre pessoas encarnadas. Ah, isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que eles não param para analisar que tudo é interligado. Ontem a gente viu, né, o documentário, né, Universo Conectado. E ali, embora não seja uma linguagem fácil, parece um vídeo da grande síntese, né, do Pietro Baldi. Tudo ali ele vai demonstrando como tudo está interligado de uma forma que é a explicação científica do somos todos um só. É um vídeo que, como o próprio livro do Baldi, não dá para ler uma vez só. Então, aquele vídeo certamente não dá para você ver uma vez só para buscar um entendimento mais profundo do que é discutido. Mas é essa concatenação dos acontecimentos, essa relação entre tudo que nos acontece, que não só precisa ser aceita, mas compreendida como nosso processo de existência. Eurípides não titubeou e ripostou. De igual maneira, os seus argumentos e os dos seus cômpares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desarvorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvario e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Mas você sabe que o motivo era real e a sua uma conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo espiritual. Lembre-se das células que você visitava antes da punição final e de suas propostas indecorosas, quão cínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e as reviva agora. Nesse parágrafo ele fala uma coisa muito importante, né? Que a sua conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo,
na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Toda a nossa essência, tudo que nós construímos, tudo que nós realizamos, não importa se o julgamento, naquele momento, possa considerar as ações e pensamentos certos ou errados. Tudo que faz parte de cada um de nós é gravado, é como um backup de segurança que fica fazendo parte da nossa existência, fica fazendo parte da nossa essência e é guardado em campos mentais próprios para isso. Baseado nisso, né, que se estimula, né, a ativação do campo consciência alerta, que ali é um campo divino onde são armazenados as nossas melhores realizações, os nossos melhores pensamentos, as nossas conquistas que nos aproximam cada vez mais do ambiente luminoso. E relembrar, podemos colocar como as nossas vitórias, nos estimula a querer caminhar cada vez mais nesse sentido e nos fortalece em relação ao enfraquecimento das lembranças, digamos, negativas que possamos ter. Mas tudo fica guardado e faz parte da gente. E, vez por outra, nós temos a possibilidade de acessar essas lembranças. Não por simples fazer com que a gente se recorde que já errou ou não errou. É para que isso possa ser usado nos mecanismos de crescimento, de conscientização. Então, quando a gente relembra, seja uma construção fantasticamente divina ou uma altamente reprochável do nosso passado, é porque ali há algo que a gente precisa analisar, a gente precisa repensar, a gente precisa reconstruir, ou aproveitar aquele exemplo para repeti-lo. E é por isso que o Eurípides agora vai fazer vai trazer como terapêutico um mecanismo que é muito utilizado em reuniões de orientação espiritual, que é o retorno às lembranças do passado. Porque o retorno a essas lembranças pode ajudar aquele ser a entender todo o processo e modificar os seus pensamentos em relação àquilo. Com a voz monótona, como uma hipnose verbal sugeria. Pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se, e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. A visão da transformação dele era tão impactante que os próprios espíritos que o acompanharam se assustaram com aquela visão e, com o susto, se desequilibraram mais ainda e puderam ser, dessa forma, acolhidos pelos templários, que eram a legião, né, a egrégora que estava ali auxiliando nos trabalhos. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame que se hominiza
com outros servidores do mal. A partir de agora, será essa sua forma física, fruto dos seus atos. E, à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana, da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Aqui pode gerar algumas dúvidas, né? Alguns podem achar que, no processo de orientação, ele foi transformado num lobo como uma forma de castigo para experimentar as agruras do que ele causava, até que ele vá recuperando a forma humana. Mas não é isso, não. Naquele ser há tanto ódio, há tanta deturpação dos princípios celestiais, princípios divinos, que ele vai se animalizando tanto que ele acaba se transformando numa coisa mais animalesca. A gente vê muito nos livros nessa forma lupínica, né? Porque o lobo, não sei por que, inspira, né, uma coisa de ferocidade, né? De incutir medo nas pessoas. Mas eu já vi relatos de cobras e de várias outras formas animais, até não formas puramente animais, meio misturadas, meio humano, meio animal, transformando a visão deles numa coisa meio monstruosa. Então, isso não tem a ver com a ação da equipe espiritual. É um processo que envolve ele mesmo. E por que isso é permitido? Da mesma forma que as memórias ruins podem, às vezes, ser acessadas, para que aquilo possa ser repensado, para que aquele incômodo, aquele desagrado que aquelas lembranças causam, possam ir aos poucos fazendo ele querer modificar. Alguém quer falar? Não, eu queria só falar uma coisa que está escrito aqui, isso nós já conhecemos, nós já sabemos. Que ela fala aqui: até a bênção da reencarnação conduza de volta aos proscênios terrestres para necessidade de recuperação. Essa reencarnação, do jeito que ele está aqui, o perispírito dele, claro que vão ser todas deformadas. Essas deformidades que a gente vê de pessoas aí andando pela nossa sociedade. É uma forma que tem de recuperar, é só isso que eu queria falar. Sim. Novamente, Cláudio acercou-se e deu prosseguimento aos passos de desligamento da entidade infeliz, que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes nesses dias de sofrimento inominável e intransferível. Então, o capítulo termina, né, com o acolhimento daquele espírito extremamente endurecido, revoltado, que como é que é essa palavra? Que precisava de um aporte amoroso muito maior do que ele podia imaginar. Que mesmo as ações dele, a forma de pensar, de agir, a revolta dele, o levassem para uma desestruturação perispiritual, esse era o momento em que ele ia receber todo o amor que ele aviltava, todo o carinho
que ele negava, toda a compaixão que ele dizia ser mentira. E é esse processo de acolhimento, de fraternidade, de divindade que passa a envolver esses espíritos, é que são os medicamentos para o princípio da cura. Diga. Eu até comentei com a Sônia nesses dias. Você mandou, desculpa, você mandou uma mensagem sobre acolhimento. Foi uma coisa fantástica. Houve uma transformação. Eu absorvi, porque às vezes eu quero absorver alguma coisa e fico batendo na tecla, mas não entra. E aquela mensagem do acolhimento foi tão forte, assim, forte no sentido de que eu absorvi sem fazer esforço. E aí me deram a inspiração de abrir os braços e levar os braços tampando a boca. Então, acolhimento, para mim, cara, eu fiquei fazendo tipo um exercício. Abre os braços assim e leva ele para a boca. Então, quer dizer, abre os braços e fecha a boca para não condenar, não julgar, de nada. Isso aí, aquilo ali só bastou para mim ter essa mudança de atitude, é só isso. Uma coisa incrível. É incrível mesmo, super bacana. O amor ilumina a alma que deseja amar. Isso é uma frase linda, né? Capítulo 13. As investigações prosseguem. Os espíritos que seguiam um bispo de conduta, o bispo é aquele espírito que a gente estava conversando com ele no capítulo anterior, né? Os espíritos que seguiam um bispo de conduta infame pareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Mesmo aqueles bulhentos que foram retirados da sala e conduzidos a um espaço contínuo, mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 áulicos a seu serviço, que, ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz, ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno da zoantropia, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Isso, né, a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Se não me engano, acho que foi o Djair que falou isso durante a semana, né, dos pensamentos, né, que tudo ao nosso redor é construído pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Então, se a gente pensa uma coisa boa, coisas boas vão se desenvolvendo ao nosso redor. Se a gente pensa em coisas desarmonizadas vão desenvolvendo ao nosso redor. E tudo está relacionado com os pensamentos que a gente emite. Diga. Olha só que coisa interessante. Eles conhecem a nossa essência, tá? Então, eu posso ir para vários lugares. Eu posso ir para vários lugares no plano espiritual, no umbral e tudo mais. Mas eu já comentei com vocês que eu não posso ir para o lugar onde tem o sexo. Por quê? Esses seres sabem que... Vou ser bem vulgar. Ele sabe que aquela mulher que dentro de mim que considera mulher boazuda e se transforma nessa mulher boazuda. Então fica uma coisa incontrolável para mim. Por mais que eu queira falar, eu vou, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas acaba cedendo. Porque é aquela coisa que está bem dentro do interior que eles conhecem e se transformam naquele ser boazuda que está no meu subconsciente, consciente, seja lá tudo que você queira falar. E a mesma coisa vai pôr avarento. Então, se for avarento, não me atinge. Ouro, tal, poder, eu passo batido. Mas chegou nessa parte, então, quer dizer, eu estou nessa luta aqui, como ele está falando ali. Então, você materializa para te dominar em cima das tuas fraquezas. E ontem, quando você estava comentando uma coisa, e aí me veio na cabeça que foi assim, engraçado.
é uma coisa particular, foi um pensamento meu, tá, Silvio? Falei assim, o Silvio, ele fez a parte médica de anestesista. Por que anestesista? Se é ramo da medicina, tem vários segmentos, cardiologista e tudo mais, seja lá o que você queira falar. É porque a compaixão pela dor do próximo. Veio isso na minha cabeça, Silvio, você sabia? Aí no seu subconsciente, porque você sempre bate nessa tecla da dor, né? De querer sanar a dor do seu próximo. É o segmento que você seguiu na medicina. Pelo menos foi isso que eu vi ontem, isso que eu estou comentando agora, é só isso. Isso é muito bacana, assim. Confesso que eu nunca parei para pensar sobre esse aspecto, não. Mas eu espero que seja verdade, porque é um motivo lindo. Obrigado aí pela exposição, Jay. Entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante modelavam-se como ofídios e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Essa coisa do ovoide, ela ainda tem muito que se entender sobre isso, né? Porque é uma desestruturação tão forte do ser que ele perde a sua estrutura de conexão. Então é como se toda a estrutura do ser colabasse. Então, o que a gente costuma chamar de ovoide é mais ou menos, para se ter a ideia, como se todo o arcabouço do ser se consumisse e se contraísse numa massa disforme, porque perdeu a estrutura do ser. E para ele retomar essa estrutura, voltar, a expressão não caberia aqui, mas para o entendimento, né, lógico, voltar a ser gente, isso precisa de um trabalho longo, muito amoroso de quem está ao redor dele para auxiliá-lo, e o voltar a despertar a consciência desses espíritos que atingiram esse nível de degradação, se tornando ovoides, é muito trabalhoso e precisa de um amor muito, muito profundo. Porque quanto mais, se a gente imaginar qualquer tipo de matéria que você vai condensando, 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 até ela ficar uma massa, a densidade dela, para você penetrar nela, a dureza dela é extrema. Então, por isso, esses espíritos precisam de toda a dedicação, de todo o carinho. E não é qualquer um, mesmo imbuído de toda a boa vontade do mundo, que consegue acessar e auxiliar esses espíritos. Eu já tive num lugar, eu vou só fazer, que eu já tive uma visão eu já tive um lugar que tinha esses seres, né? Para a gente ter uma ideia. Você já viu esses ovos russos que tem um bonequinho assim, vai tirando tipo ovo, aí abre e tinha outro. Não sei se estão sabendo especificar. Sim, sim. São ovos que tem imagem de seres humanos ali no ovo, aí ele vai puxando. Matriosca, aquela bonequinha russa. Matriosca. Isso que eu não vou. Igualzinho, os braços são colados no corpo, as pernas não existem, são coladas no corpo, só fica os olhos praticamente. Se você for ver essa matriarca, ela fica complicada igualzinho. Só que são seres aberrantes, né? Aí você pega, porque eu acho que o nome é matriarca, não é isso que você falou? Matriosca. Matriosca. Essa matriosca é colorida, cheio de desenhos e tudo mais bonito para nos atrair. É a mesma coisa, só que é o inverso. Ele vem de serem bonitos, são seres todos deformados, cores horríveis, mas é a mesma coisa. É só isso. Move só o olho e olhe lá. O resto tudo fica imobilizado. Boa É só lembrança. isso. É só isso.
Não, a lembrança é ótima mesmo, porque o último bonequinho é uma massa disforme, que você já não identifica mais nada, né? Na última bonequinha. Não conheci, eu já vi só fotos, né? Mas eu, assim, nunca tive acesso a uma, assim, como é que é. Mas eu vejo, às vezes, nas feiras artesanais, tal, bererê, mas é isso. É porque, às vezes, fica tão pequeno que para você desenhar legal fica É. complicado, né? Não, a tua analogia foi muito bem colocada em Não, relação a essa transformação. não é analogia, não estou falando essa analogia porque é, mas é a observação que a gente traz de lá para o lado de cá. Uhum. Sabe? A gente fica vendo, igual a isso, tal, porque a gente está na nossa consciência. Eu não estou sonhando assim, sabe? A gente está no seu eu real. Então você, com o Djaí que está aqui, o Djaí carrega lá, em qualquer lugar. Tanto assim que eu te falei do sexual, não posso ir. Entendeu? O resto vai em frente.